Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a 16ª rodada do Campeonato Nacional e falando sobre esse jogo de ontem, né? Vasco venceu por um placar de 2-0 depois de 14 anos e depois aí de 22 partidas, né? E o time do Vasco conseguiu uma grande vitória contra a equipe do Corinthians dentro de São Januário, de uma grande festa, né? E que repito para vocês, hein? 22 partidas, né? Com 14 vitórias do Corinthians e 8 empates. O Vasco conseguiu aí a vitória depois de 14 anos, né? Sem vencer em São Januário, o time corintiano pelo placar de 2-0, embalando o Campeonato Brasileiro. E também, meus amigos, terceira vitória seguida, hein? Meus amigos, terceira vitória seguida na equipe do Vasco da Gama e com certeza a torcida do Vasco conseguiu lotar o estádio e vibrou com os gols marcados aí do Lucas Piton, lateral esquerdo, e o Juan Esforça, numa cobrança de falta, numa belíssima cobrança de falta para a equipe Cruz Maltina no estádio de São Januário, indo para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu sobre esse jogo de ontem. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal de YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu joinha, deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em terças e quintas-feiras, às 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando também o nosso programa de sábado, todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nosso Senhor Copacabana, de todo sábado, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor no YouTube, também pelo site rádio, na nossa rádio nsc.com, pela Rádiosnet e também acompanhando pelo YouTube, repetindo para vocês, tá bom, pessoal? E também pela Dial 98.7 FM, falando muito sobre futebol, sobre essa final da Copa América, final da Eurocopa. Tá finalizando aí os campeonatos internacionais e com certeza nós vamos falar aqui de tudo neste sábado que nós vamos estar falando aqui de futebol, do esporte também, com os Jogos Olímpicos lá de Paris. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. E o Vasco? O Vasco da Gama, meus amigos, o Vasco da Gama conseguiu aí vencer a partida depois de um placar de 2-0. Depois de 14 anos, 22 partidas depois, o Vasco acabou vencendo contra a equipe do Corinthians, né? E subindo de tabela, 10ª colocação com 20 pontos ganhos. O time do Corinthians continua na zona do rebaixamento, pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense hoje, né? Dependendo dos resultados aí do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, meus amigos, o Vasco se empolgou e embalou no Campeonato Brasileiro, né? Embalou nesse brasileiro. Então, meus amigos, depois de 14 anos, o Vasco conseguiu aí vencer contra o Corinthians na sua casa em São Januário, conseguindo vencer essa partida e conseguindo embalar no brasileiro. E os vascaínos ganham a terceira seguida do campeonato, a terceira vitória seguida na competição e se afastando aí cada vez mais, e se afastando aí cada vez mais aí na zona do rebaixamento. E o Corinthians continua no Z4, né? Continua no Z4, é claro, né? E principalmente aí que o Vasco pode dizer que pela primeira vez, após mais de uma década, que o Vasco conseguiu ganhar contra o Corinthians, né? 2-0, 16ª rodada, Lucas Piton e também o Juan Esforça fizeram os gols para a equipe de São Januário. A última vitória sobre o rival havia sido em 2010, o dia que havia começado de uma euforia da torcida do Vasco em razão do retorno do Felipe Coutinho à casa, né? E também com a expectativa da reforma de São Januário e terminando com a grande festa. Então, vamos falar aqui do primeiro tempo, para a gente falar aqui que a etapa inicial de partida, que foi dando em alta intensidade também de alternância de domínio das duas equipes, né? Diga-se passagem. Então, o Corinthians começou melhor e o time vascaíno respondeu a partir na metade do primeiro tempo, da metade do jogo do primeiro tempo. E foi assim até o intervalo. Em termos, né, em termos de chance, a melhor foi dos corintianos, na cobrança de falta, inclusive.
do Igor Coronato, né, que ele colocou no ângulo e o Léo Jardim voou para buscar, né, voou para defender, inclusive, né, fazendo a grande defesa no primeiro tempo, fazendo uma grande defesa para a equipe do Vasco. E os vascaínos tiveram boas possibilidades nos contra-ataques, né? Porém, pararam nos erros nas tomadas de decisões, né? Na tomada de decisão na frente do gol, e logo o empate foi justo, né? E que o Vasco da Gama tentando conseguir ter essa possibilidade dos contra-ataques, mas parou aí nos erros de tomada de decisão, na tomada de decisão na frente do gol, né? Repetindo para vocês. O empate foi justo na primeira etapa, 0-0. E na segunda etapa, o Vasco voltou melhor na partida, um pouquinho melhor na partida no segundo tempo, mas não criava grandes chances. Não criava chances de fazer o gol, né? Até que o Hugo Moura encontrou o ótimo passe para o Piton, chutar cruzado e abriu o marcador no jogo, na partida no estádio de São Januário. Já no segundo tempo de partida, né? Já no comecinho na segunda etapa, o time do Vasco já abriu a contagem pelo placar de 1-0. Gol marcado, repito, pelo Lucas Piton, né? Do ótimo passe do Hugo Moura para ele, para fazer o gol, né? Fazendo o primeiro gol da noite, né? O gol que só saiu aos 10 minutos da segunda etapa. E dali para frente, o time do Corinthians, né, se lançou. Dali para frente, o Corinthians se lançou para o ataque, né? Para tentar o gol de empate, mas muito mais na base da vontade, da gana, do que propriamente na organização, né, inclusive. E ao mesmo tempo, o time do Vasco da Gama falhava na tentativa de definir o jogo, de decidir a parada, né? E cometendo erros nas vezes em que tinha campo para acelerar, né, o jogo, né, para tentar acelerar a partida, e aí foi definido numa cobrança de falta, né, já nos acréscimos, né, com o gol do Juan Esforça aos 49 da segunda etapa, ou melhor dizendo, aos 50, né, aos 50 na segunda etapa, numa cobrança de falta que botou no ângulo, né, no ângulo esquerdo do goleiro Matheus Donelli, que não defendeu, não achou nada, né, fazendo o gol da vitória pelo placar de 2-0, uma cobrança de falta do jogador argentino, fazendo os 2-0, né? E é a terceira vitória seguida do time do Vasco no Campeonato Brasileiro. E por detalhe também, e por um detalhe, inclusive, que teve um momento de susto, né, para a torcida do Vasco, né, que o Lucas Piton levou a pior, né, na cabeça, teve um choque de cabeça com o Kaká, né, ele levou a pior, teve aí um choque de cabeça um choque de cabeça com o Kaká, continuou na partida de touca de natação, né, lógico, né, deu um susto, né, no torcedor do Vasco da Gama, inclusive, né, em que teve aí de um forte sangramento, né, depois de um choque de cabeça com o Kaká, repetindo, continuou na partida de touca de natação. Foi preciso que o jogador trocasse de camisa 2 vezes por conta do sangramento, né? Claro, né? E recuperado, ele fez o primeiro gol na partida decisiva, né? Decisão, né? Contra o Corinthians, inclusive. E o técnico interino do Corinthians, né? O Rafael Laluccia, fez sua última partida no comando interinamente pelo Corinthians. Então, a partir da próxima rodada, o Ramon Dias assume a equipe, né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nessa quarta-feira, o Rafael Laluccia fez a última partida, né, como técnico interino do Corinthians. Então, meus amigos e minhas amigas, temos aí os próximos jogos, né? O Vasco enfrentará contra a equipe do Atlético Goianiense, né, na próxima quarta-feira, dia 17. Dia 17, a partir das 7 horas da noite. 7 da noite, dia 17, no estádio Antônio Ascioli, em Goiás, lá em Goiânia. E Corinthians recebe contra o Criciúma na Neoquímica Arena um dia antes, na terça, às 9 da noite, na terça-feira, em São Paulo, né? Então, meus amigos, o detalhe, o time do Vasco, depois de 22 partidas, com 14 vitórias com 14 vitórias do time paulista e 8 empates,
E depois de 14 anos, inclusive, né, com 22... E depois de 14 anos, né, sem vencer São Januário, então, 22 partidas, né, 14 vitórias do Corinthians e 8 empates. Então, temos aí o time do Corinthians perdendo essa partida, perdendo essa invencibilidade, e o Vasco tirando esse tabu de quase 15 anos sem vencer a partida. E a festa, né, foi em dose tripla, né, por conta da volta do Felipe Coutinho, da reformulação do estádio de São Januário, que será uma realidade para os vascaínos, né? Lógico, né? Uma sanção para a reforma de São Januário, que vai ser até 2027, né? No ano do seu centenário, né? Lá em São Januário, e também com a vitória do Vasco dentro de campo. Então temos aí o Vasco conseguindo um resultado positivo, né? Tentando conseguir estar nos primeiros lugares na competição, inclusive que nós vamos estar acompanhando aí. Tá bom, pessoal? Certo? Muito obrigado pela companhia de sempre a todos em mais uma... Então, meus amigos, muito obrigado a todos em mais um pós-jogo com vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativa o sininho das notificações para você receber nossos vídeos em tempo real e também deixando aquele like, tá bom, pessoal? Deixando o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecerem, Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas no nosso canal do YouTube e também aos sábados com o nosso programa ao vivo a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, além da Dial, também acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e no YouTube ao vivo do Conversa de Torcedor, tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre, muito obrigado por esse carinho de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, para você que está acompanhando o nosso trabalho juntinho com você, que para trazer muitas informações sobre o futebol carioca, o futebol internacional, o esporte, enfim. Tamo juntos e até o próximo pós-jogo para vocês. Valeu, galera!